São 6,5 milhões de imóveis rurais no Brasil e a maioria deles estão irregulares, precisando de nós, profissionais da geotecnologia. Pois neste podcast Serviços Raiz, nós discutimos todas as estratégias para você realizar serviços altamente lucrativos na regularização fundiária rural. Apresento a vocês o Combo Rural GNSS Engenharia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um podcast da GNSS Engenharia, o podcast Serviço Raiz. Eu sou o engenheiro Matheus Giannini. E eu sou o engenheiro Santiago Henrique. E hoje nós vamos trazer para vocês as informações que você deve extrair do seu cliente para que você não tenha dificuldades na realização do serviço. Como é que é isso, Santiago? Hoje a gente vai trazer aqui para o pessoal as 10 perguntas que nós devemos fazer a todo cliente no ato da contratação de uma proposta técnica, no ato do envio, na verdade, de uma proposta técnica, para a gente ter o máximo de informações sobre o imóvel e sobre o proprietário e que não reste nenhuma dúvida que possa vir a atrasar o serviço. Tá bem, Santiago? Você sabe na ponta da língua o que é que a gente precisa saber? Perfeito. Não sei se está tão na ponta da língua assim, mas vamos lá desvendar todas essas informações que a gente precisa saber. Agora, me tira uma dúvida, Matheus. Essas perguntas que nós temos que fazer é antes da proposta ou depois do fechamento da proposta? Santiago, é o seguinte. Como você sabe, os serviços de combo rural, eles têm várias etapas. Dentro delas existem o primeiro contato com o cliente, existe o envio da proposta técnica, existe o trabalho de campo, o trabalho de escritório, a finalização do serviço, as inserções dos dados nos respectivos sistemas. E em cada uma dessas etapas você vai precisar de certas informações. Algumas você tem que pedir até mesmo para enviar a proposta técnica para o seu cliente, para você se embasar para que possa realizar o seu serviço, para que possa precificar de forma justa o seu serviço. E outras você vai precisar para a realização do próprio serviço, para informações a respeito de confrontantes, a respeito do imóvel. Ou seja, você deve extrair essas informações antes de enviar a proposta e algumas dessas informações, provavelmente, o seu cliente vai ter uma maior dificuldade para te dar. Então, você pode receber essas informações após a aceitação da proposta, porque elas não vão influenciar tanto na precificação do seu trabalho. Ou seja, você tem que extrair informações para precificar de forma justa, e essas você tem que ter antes mesmo da proposta, e outras que você pode permitir que ele te disponibilize após a aceitação da proposta, que são para a realização do serviço. Você entendeu aí tudo que eu falei, Santiago? Entendi. Agora que você falou isso, eu já contei aqui que são mais de 10, mas vamos lá. Você falou que é 10, vamos ver. Vamos ver aí se vai dar 10 mil. Vamos lá. Santiago, antes da gente dizer quais são essas informações que a gente deve extrair do nosso cliente, a gente tem que dizer o porquê disso, né? Existem vários casos que chegam para a gente, dos nossos alunos, dos nossos seguidores. Existem vários casos de amigos da gente em que essas informações não são devidamente coletadas ou são negligenciadas, talvez, e que geram uma perda na lucratividade muito grande. Às vezes até mesmo geram prejuízos. Você deve ter alguns casos para contar aí dos nossos alunos, dos seus amigos da profissão, mas eu também tenho alguns casos para contar. Eu tenho um colega, Santiago, em que no ato do envio da proposta, ele não acertou com o seu cliente como seria a colocação de marcos. Ele não combinou
aonde seriam implantados os marcos e não perguntou também como o cliente desejaria que isso fosse feito. Ou seja, ficou em aberto. E aí, no ato da realização do serviço de campo, houve um atrito com o cliente. Por quê? Porque o cliente queria, em todos os vértices do imóvel, que fossem implantados marcos. A gente sabe que isso não é necessário, ele sabia que isso não era necessário, porém o cliente queria. E o fato do cliente querer gerou um atrito, porque ele fazer isso iria gerar prejuízo para ele. Ou seja, criou uma situação desagradável ali com o cliente. Eu não sei como ele procedeu, se ele fez e teve prejuízo ou se ele não fez e teve essa briga com o cliente. Mas ele me contou que teve esse problema. E isso pode ser resolvido apenas com uma pergunta. É só você pôr isso em contrato, a sua forma de trabalhar, primeiramente, como a GNSS faz, que bota lá dizendo que em cada mudança de confrontante a gente costuma fazer a implantação de marcos. É um padrão. Mas se o cliente desejar fazer em cada vértice a implantação dos marcos, é só uma simples conversa antes do envio da proposta, vai fazer com que não tenha atrito nenhum, porque se é dessa forma como ele quiser, você pode acrescentar isso no valor do seu orçamento e vai resolver todos os problemas. Além desse problema, Santiago, você identifica alguma outra situação que possa gerar problema ou que já tenham contado para você? Matheus, você falando aí, já viu diversas histórias aqui em minha cabeça de que nós fomos prejudicados por falta de informação. E, na verdade, se você está fazendo serviço, ou então você está contratando serviço e você está com falta de informação, é porque você não fez as perguntas certas. A culpa não é do cliente, não. A culpa é sua, que você não perguntou, né, que você não correu atrás das informações corretas. Ou seja, o seu amigo aí, né, o erro dele, né, de não deixar isso amarrado no contrato, e deve ter passado por esse problema aí. Mas a gente já passou por alguns problemas, sim, Matheus, e tivemos até que retificar cadastros, tá bom? Então, por exemplo, né, a gente pegou aqui um georreferenciamento para fazer e nesse georreferenciamento a gente ia georreferenciar a área e ia depois desmembrar a área, né? Só que esse desmembramento ele ia ser em 8 partes para 8 filhos, né? E aí, Matheus, só aí você já vê quanta informação a gente tem que coletar, né? Então tem que coletar informação de nome completo, CPF de todos os filhos, né? E nome da fazenda, que vai ser também de todo mundo, né? Então, isso aí é um problema. Aí a pessoa, em vez de mandar o RG, o RG, ela faz tudo no papelzinho escrito, ó, fulano, nome completo, tal, apelido tal. Fulano, nome completo, apelido tal. Fulano, nome completo, apelido tal. Aí você tem lá os 8 irmãos, né? E aí a gente foi, beleza, mandou tudo bonitinho, a tabela como a gente pediu, nome completo, CPF, e quando a gente fez a planta, botou cada confrontante do desmembramento, um confronta com o outro confronta com tal. Os 8 filhos aí, fizemos todas as plantas, e aí quando passou a planta, entregamos a planta, o pessoal falou, olha, meu nome aqui retificou, meu nome aqui não é com o Thiago, com TH, não. O Thiago aqui mudou, foi retificado na minha carteira. Ou seja, foi erro da gente de não ter pedido. A gente não devia pedir a informação, devia pedir a carteira de identidade de todo mundo, né? Ou seja, aí modificou a planta dele, modificou a planta de 2 confrontantes, modificou o memorial, ou seja, foi caindo ali, aí errou um do outro, mesma coisa de novo, até acertar em cheio o nome de todo mundo, nome de casado, nome de solteiro. A gente teve que acertar. Isso é que dá problema, o nome de casado e o nome de solteiro aí é complicação. Rapaz. Isso. E aí demorou, mas a gente fez, né? Dividiu lá em 8 partes, colocou em campo e finalizou, deu tudo certo. Mas gerou um pouquinho de trabalho aí, né? Em refazer. E você sabe, né, meu Deus? Quando você tem que refazer uma coisinha,
Você, porra, vou ter que abrir ali para refazer. Aí é o que? Bate a preguiça nesse momento aí. Você se anima muito para fazer o trabalho ali, faz quando diz concluído, você fica muito feliz, mas quando diz assim, tem que refazer, bate a preguiça, bate o cansaço, e não é bom refazer trabalho nenhum. É a pior coisa que tem. Mas eu tenho outras histórias aí, mas vamos começar com as próprias perguntas, que a gente vai contando as histórias, né? Então, você aí que está aí, né? Pega papel e caneta, anote as perguntas que você precisa fazer para o seu cliente, para você não sair dessa live aqui, né? Sem essa informação. Então, pegue papel e caneta e anote que a gente vai falar aqui, as perguntas que a gente faz, as principais, na verdade, né? A depender de cada serviço pode mudar, e é importantíssimo você ter todas as informações para você fazer o seu trabalho de forma correta e que não haja retrabalho. E, Matheus, eu vejo aí que o pessoal não está curtindo e não está compartilhando. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, clica aqui no legal, no joinha, se inscreve no canal do YouTube e compartilha aí para seus colegas este podcast e os outros também, né? Para a gente impactar mais aí o Brasil e trabalhar correto na regulação fundiária, executando o pombo rural. Exatamente, Santiago. Isso aí era o que eu já ia falar, já estava preparado para falar isso aí. Mas é isso, a gente entendeu o tanto de problemas que podem causar a falta de informação nos serviços de regularização fundiária, nos serviços de pombo rural. E com isso a gente entendeu também o quão importantes são fazer as perguntas certas e fazer as perguntas no momento certo. Os benefícios que isso pode trazer. Vai evitar que existam atritos entre você e o seu cliente, vai fazer com que o profissional faça o serviço num tempo mais rápido, vai fazer com que o profissional dê o valor correto do serviço, garantindo a lucratividade do serviço. Então, vamos lá, Santiago. Vamos lá, vamos para as primeiras informações iniciais que o profissional deve pedir ao seu cliente. E é o básico, né? Não podia ser nada mais do que o nome do imóvel, a documentação referente ao imóvel, tudo que já existe do imóvel, sejam medições antigas, próprios cadastros antigos. Tudo isso é uma informação muito, muito importante, porque vai fazer o profissional conhecer o imóvel do ponto de vista cadastral, do ponto de vista do que vai ser preciso fazer e do que vai ser preciso atualizar. Então, a primeira informação é essa aí, o nome do imóvel, a documentação do imóvel. Perfeito, Matheus. E eu já vou deixar uma dica aí para vocês que a gente vai dar agora através da nossa experiência. Matheus, em relação a isso aí, documentação do imóvel, o cara chega lá para você pede a documentação, o cara chega lá numa pastinha com aquela certidão antiga, com aquele CCR antigo, ITR antigo, e fala aqui, ó, meu filho, eu tenho tudo isso aqui, ó. Pega lá debaixo do colchão. Tem muita gente que tem digital, mas tem muita gente que tem tudo impresso e é velho. Aí tá aqui, ó, tem isso aqui. Aí você vai procurar para ver se tem o carimbo do cartório, qual é o número de matrícula, vai ler o documento para ver os confrontantes e tal. E aí você fica nessa. Tem gente que tem diversas matrículas, vem desmembrando, te dá vários documentos. Aí você fica, tem que ler tudo isso, e separa aqui, vai e lê. Não, é essa matrícula dessa parte, desmembrou, foi para 25, juntou com mais 25 e agora tem 80. Aí você fica estudando, você faz um estudo do documento do imóvel rural dele. E para solucionar parte desse problema, né, o que é que a gente faz aí? A gente pede uma certidão de inteiro teor atualizada nos casos que os clientes eles têm o registro de imóvel, o domínio, né? Então a gente pede uma certidão de inteiro teor atualizada. Nessa certidão, ela já vai trazer esse histórico, já vai trazer as averbações que houveram, e é um documento mais novo, tá bom? Que você pode confiar,
ok? Então, é interessante, importante, quando você receber a documentação lá confusa, um caso de documentação antiga, vai lá, peça aí a certidão de TUTU atualizada, né, para a gente prosseguir com o nosso serviço, né? Então, assim, é importante você pedir essa certidão de TUTU, até porque qualquer problema que o CIGEF venha questionar para você, o comitê, o analista do INCRA vai pedir a certidão de TUTU atualizada. Ou seja, você já vai saber ali, você já vai ter aquele exemplo ali para você pedir novamente mais uma via para o cartório, né? Então, vai ficar muito mais fácil até para o cartório gerar uma nova certidão, ok? Mesmo ela sendo válida por 30 dias, é importante você pedir a certidão de TUTU atualizada para o seu cliente, que você evita muito trabalho seu. E olha que evita mesmo, tá bom? Então, fiquem ligados nisso. E demais, todos os documentos. Ele vai dizer, mas eu tenho outra medição. Não, envia a medição. Não é que eu vou seguir a medição que o cara fez, não. É para eu conhecer o imóvel, para ser mais rápido a medição, né? Então, você pode enviar. Se tiver arquivo digital, envia também. O cara fez uma medição antiga, envie, porque vai servir para o seu serviço. A gente vai lá, vai para campo, vai medir com alta precisão, mas é importante para a gente saber, né, pelo menos os perímetros, os pontos, quantos pontos vão ter, para a gente planejar até levar os marcos corretamente, quantos confrontantes tem, Matheus. Então, essas informações do documento do imóvel, você falou assim, mas você falou que era básico, mas essa é a informação que é realmente básica, que você vai ter que pedir, mas uma das mais importantes aí, ok? Inclusive, vem com documentação antiga que você vai ter que conferir. Vai conferir se a CIR está válido, o ITR está válido, né? Tudo isso aí para ver se está válido, para você continuar, né, com essas informações, a partir daí, o seu serviço do Combo Rural. Isso aí, Santiago. Você esclareceu bastante a importância dessas informações aí. Eu acho que deu para todo mundo entender por que é o básico. Na verdade, eu falei o básico no sentido de inicial, no sentido de base da pirâmide, não o básico de que é simples. Isso aí é muita coisa, é muita informação. Tendo isso em mão, Santiago, tendo todas essas informações sobre o imóvel, o que é mais importante depois disso são as informações do proprietário. E aí é basicamente a documentação que você falou aí, CPF, RG, para que o proprietário possa ser identificado. Comprovante de residência também é muito importante, que em diversos cadastros vão ser pedidos esse comprovante de residência, vai ter que ser utilizado. Então, é nesse momento que você deve já pedir ao seu cliente e já ter essas informações tudo em suas mãos, para que não precise posteriormente ter que estar pedindo ao seu cliente já na realização do cadastro, o que vai atrasar o seu serviço, vai gerar um tempo de comunicação, um tempo de retorno do seu pedido, que vai te atrasar, vai fazer o seu trabalho demorar mais. Perfeito, Matheus. As documentações também são, como você falou, são básicas e importantíssimas, né? RG, CPF, como eu falei, pessoal, pede a documentação escaneada ou então uma xerox, tá bom? Então, não vá, meu nome é tal, meu CPF é tal, não. Você vai ter que ter o documento em si, escaneado ali, não é o original, lógico, mas é uma cópia, porque você vai colocar o nome dele, vai colocar o CPF, né? Então, é importante você pegar o nome do RG. Sabe por quê, Matheus? Porque às vezes o cara fala, não, eu vou pegar o nome aqui da certidão de TUTU. Aí o cara, quando fez a certidão de TUTU, ele errou. Aí você pega o nome da certidão de TUTU que está errado, não está de acordo com o RG que o cara não lhe deu, né? Então, você tem que pedir esse documento. Tem que ter essa informação em mãos e você tem que conferir para você não errar. Ou então você coloca o nome dele errado, certifica a área, ele fala, aqui, ó, meu nome está errado. Ele não quer saber se você pegou da certidão de TUTU ou não. Está errado, quem vai ter que consertar é você, meu amigo. Então, pega a informação. Melhor você pedir a informação do que você colocar a informação errada, Matheus. E outra coisa, informação
do cônjuge, né? A informação do cônjuge é importante também você ter, e se tiver alguns problemas, eles vão pedir até a certidão de casamento, tá bom? Então, fiquem atentos a isso também, a pegar as informações do cônjuge do cliente. E, Matheus, uma coisa importante que você falou aqui é endereço da residência, né? Então, em alguns cadastros, por exemplo, no ITR, o cara tem lá o endereço do imóvel rural que você está fazendo, né? Que você está fazendo a declaração do ITR, e tem um outro endereço, que é o endereço para a correspondência. Por quê? Porque muitos proprietários rurais, eles não moram no próprio imóvel rural, exatamente, eles moram na sede. Aí, ou seja, eles vão receber correspondência na sede, né? Então, é importante você ter esses dois endereços. O endereço, a conta de água, a conta de luz do imóvel rural, e também o endereço para a correspondência do seu cliente, né? Que pode não ser o mesmo, pode ser o mesmo, pode, mas pode ser o mesmo. Então, essa informação é importante, né? É importantíssima também. Exatamente, Santiago. E seguindo essa linha de informações sobre o proprietário, tem uma outra informação que é muito importante, Santiago. A gente da GNSS Engenharia, como trabalha muito com mídias sociais, os clientes chegam até a gente por diversas redes sociais, e às vezes a gente não tem um contato direto com esse cliente do ponto de vista tipo número telefônico, e-mail, a próprio comprovante de residência, né? E são informações que você precisa ter tanto para a realização dos cadastros. Alguns cadastros você vai inserir lá o e-mail do proprietário, como para a comunicação, né? Porque a gente sabe que nem sempre o cliente está ali com internet. Se tratando de imóveis rurais, nem sempre o cliente tem acesso à internet na sua moradia. Então, outras formas de contato têm que existir e têm que ser pesquisadas, têm que ser solicitadas ao seu cliente, para que possa facilitar o seu serviço. Perfeito, Matheus. E assim, parece simples, né? Essas informações, mas são importantes. É como você falou, né? A gente coloca o e-mail do cliente em muitos cadastros. E, Matheus, a gente poderia falar de diversas situações aqui, né? De diversas situações, de diversas documentações importantes, mas a gente vai falar as principais aqui. E outra, tem várias possibilidades, né, que a gente pode abordar cada documento desse. Eu estou vendo aqui, se eu for falar tudo aqui, a gente vai demorar mais de 2 horas nesse podcast, porque tem muita informação. Mas sobre o e-mail, né? E você falou o e-mail e foi outra situação também, qual foi? Número para e-mail, informações, número para contato. Eu faço uma ressalva a isso aí na prospecção, né? Antes do envio da proposta, tá bom? Então você fechou ali, acertou o serviço do seu cliente. O que é que a gente faz aqui? A gente envia a proposta por e-mail, né? Para ficar uma coisa mais formal. A gente não manda preço pelo Zap, né? A gente sempre envia a proposta por e-mail. Só em último caso, que o cara, eu não tenho e-mail, eu só vejo aqui no Zap, tá? Aí a gente faz a proposta, mesmo assim faz a proposta, coloca todas as informações que ele passou, né? Do imóvel rural dele, né? E a gente manda a proposta pelo WhatsApp. Mas, em último caso, a gente sempre prefere mandar a resposta por e-mail, porque ele tem um outro olhar, né? Um outro olhar de uma empresa mais organizada, né? E que realmente entendeu, Matheus? Então, essa questão do e-mail é essencial, e você sabe, né, que a gente sempre envia as propostas por e-mail aqui, até para deixar registrado, né? A verdade é essa. É isso aí, Santiago. Com isso, nós fechamos as informações iniciais que nós devemos ter do imóvel e do seu proprietário. Mas, de certa forma, Santiago, a gente ainda continua
girando em torno disso aí, né? Porque não tem como fugir de informações sobre o imóvel e sobre o proprietário. E uma quarta informação que é muito importante você perguntar ao seu cliente, que talvez você fique até com uma dúvida, tipo assim, isso aí já não está nas documentações do imóvel, é sobre a área do imóvel. Você tem que perguntar ao seu cliente qual a área real do imóvel a ser medido. Por quê? Porque ele pode ter a documentação de um imóvel, pode ter uma planta de um imóvel, mas foi anexado alguma outra parte a esse imóvel e esse imóvel é maior, ou foi desmembrado alguma parte desse imóvel e esse imóvel é menor. E essa informação você precisa ter para que você possa, além de precificar o seu serviço, você também planeje o seu serviço. Ou seja, você está lá e está verificando ali na planta que vai ter tantos vértices, então você vai ter tanto tempo de serviço, então você vai precisar de tantos dias para fazer o serviço. Só que aí vem o seu cliente e não te informou que daquela área ali foi desmembrada uma parte, foi vendida uma parte. E isso vai aumentar o número de vértices em 10 vértices. Ou seja, se você estiver rastreando, sei lá, 10 minutos cada vértice, isso aí vai aumentar muito o seu tempo de serviço e talvez isso faça com que o imóvel precise de mais algum dia para ser medido. E, consequentemente, você vai ter que botar isso no seu orçamento. Ou seja, você também, além de pedir esses documentos, você tem que perguntar ao seu cliente se aquele imóvel é realmente aquele que está na planta, se não houve nenhuma mudança, se não houve nenhuma adição ou subtração. Além dessa informação, que é a quarta pergunta que você tem que fazer, Santiago, seguindo essa mesma linha de raciocínio, é com relação ao endereço do imóvel, que a gente já falou ali em cima, o município que o imóvel se localiza. É muito importante você saber em qual município o imóvel está localizado espacialmente, porque às vezes ele está registrado em algum cartório que não é aquele ali da região, digo, em outra cidade, mas o imóvel é em outro município. Então você precisa saber em qual lugar, espacialmente falando, o imóvel está localizado, em qual município o imóvel está localizado, porque essas informações você vai também adicionar lá na hora que você for certificar o imóvel, na hora que você for cadastrar em diversos sistemas o seu imóvel. Perfeito, Matheus. Assim, você colocou aí duas informações, a quarta e a quinta pergunta, que nós temos que fazer para o cliente. E esse assunto é importantíssimo da gente tratar ele à parte, a área e o município. Por quê? Porque na primeira pergunta você pegou as informações do imóvel. Então, a gente mandou todas as documentações. Eu tenho certidão de ITU, eu tenho matrícula, eu tenho contrato de posse, ele mandou para você. Mas você fez o quê? Você perguntou para o seu cliente a área do imóvel, tá bom? E perguntou o município, e perguntou, né, o estado você já deve saber. Mas você vai conferir nos documentos para ver o que ele falou está nos documentos, tá bom? E a área que ele falar é a área que vai estar lá na proposta, Matheus. É a área que vai estar lá na proposta. Por quê? Porque às vezes o proprietário acha que tem mais terra, às vezes ele acha que tem menos terra, né? E por quê? Porque ele realmente podia ter lá 100 hectares, aí vendeu 10, comprou mais 20, né? Então, como não era tão precisa as medições de antigamente, né? Na cabeça dele ele pode achar que tem 100 hectares, mas quando a gente for medir, né, com já o referenciamento de alta precisão, com equipamento de alta precisão, ele vai estar ali a ter 80 hectares, e agora? Ou então 120, e agora? Então, por isso que a gente pergunta e a gente se respalda no que ele falou, né? Por exemplo, a gente coloca uma cláusula na nossa proposta para respaldar isso aí. Por quê? Porque a gente já viu que isso ocorre constantemente. O cara, às vezes, fala que tem 70 hectares,
Matheus? E aí, quando a gente vai medir, vai dar 100, né? E aí, o nosso cálculo foi feito em cima de 70, né? Toda a nossa precificação. E se tem 30 hectares a mais, você tem que cobrar um valor maior, né? Para você fazer todo o combo rural de uma área maior. Nada mais justo. Então, se eu não me engano, Matheus, a gente coloca esse percentual variável de 10% aí, né? Que o cliente pode errar na dimensão do imóvel. Se passar disso ou reduzir, né, que também pode reduzir, a gente reavalia o preço, né? Ou seja, o preço pode aumentar da proposta, o preço pode diminuir, né? Se a gente comprovar que a área foi maior ou menor, tá bom? Então, por isso que o Matheus falou, essas duas perguntas aí importantíssimas para se colocar, para você ter. Isso aí, Santiago. Isso aí mesmo. Era nisso que eu estava pensando quando eu falei que essas informações têm que ser pedidas separadamente, além da documentação. Outra situação que tem que ser perguntada também, além das que são fornecidas na documentação, pensando nesse sentido de aquisição ou subtração do imóvel, se é posse ou domínio. Por quê, Santiago? Porque o imóvel ele pode estar lá, ele te deu o registro lá, provou que é um domínio e te deu a documentação do cartório de registro de imóveis daquele imóvel, mas uma certa parcela daquele imóvel ele comprou e é só posse. Ele só tem a posse daquilo ali. Isso é uma situação que você tem que esclarecer também para o seu cliente, porque isso vai gerar digamos assim, um trabalho a mais. Você vai ter uma situação diferente aí, porque você vai ter que tratar aquela parcela que é apenas uma posse de uma forma diferente do imóvel completo, que é registrado. Perfeito, Matheus. E isso aí pode acontecer e você pode ter grandes problemas se isso acontecer. Se você medir um imóvel que dentro tem uma área de posse, você colocar a área toda ali que tem aquela matrícula, ou seja, aquela matrícula ali vai ter uma área maior, né, que ela realmente é, e você, digamos, você pode na verdade, cometer um crime, né, por causa disso. Você considerar uma área de posse como uma área que tem registro no cartório de registro de imóveis só porque é o dono, né? E às vezes, se você não perguntar, ser enfático nessa pergunta, você pode se passar, né? Você pode se passar na documentação. Eles às vezes não deu a documentação da posse para você, né? Então você tem que perguntar isso mesmo, né? Para ver se ele entende, se ele tem documento. Dessa parte você tem o documento, eu tenho essa aqui. E dessa parte que você comprou, né? 3 hectares, 5 hectares, você comprou de quem? Comprei dessa forma aqui. Mas está ali, está separada, você sabe qual é a área? Sei. Mas você tem documento? Não. Esse aí foi... Eu troquei com ele por 100 cabeça de gado. Ou seja, trocou ali, pegou a terra, cercou, ela é uma posse, ela não é registrada no cartório de registro de imóvel. Ou seja, você vai tratar de uma forma a área registrada e de outra forma você vai tratar a área de posse, né? Mas você vai resolver todo o problema e o combo rural resolve todos esses problemas aí. Isso aí, Santiago. E essas perguntas que nós estamos fazendo ao cliente fazem com que o imóvel rural seja totalmente desvendado. Ele já está aqui, eu falei que eram 10, eu já falei 6 perguntas que nós devemos fazer. Já está 60% desmembrado, ou 60% desvendado. Falta só 40% para você desvendar totalmente o imóvel rural. E eu confundi a palavra aí, eu falei desmembrado, porque a próxima informação que você tem que extrair do seu cliente é justamente isso, Santiago. É sobre a existência de desmembramentos. Por quê? Porque você já até falou lá em cima com problemas que isso pode causar, e é uma situação que
gera muito desconforto, porque gera uma confusão. Às vezes, nesse desmembramento, quando se trata de talvez herança, tem uma certa problematização. Então, você tem que perguntar, tem que acrescentar a sua proposta e tem que pedir informações sobre esse desmembramento. De preferência, como você falou ali, um documento de cada futuro beneficiário, porque às vezes escrito ali gera uma confusão muito grande, de cada informação sobre os imóveis, porque isso tudo vai ser adicionado lá posteriormente nos sistemas cadastrais. Perfeito, eu acho que é isso aí, aquela história que eu contei reflete tudo aí sobre desmembramento e remembramento. Remembramento também, né? Remembramento é você juntar, né, as partes, juntar dois imóveis rurais em um só, né? Então, você vai ter que ter a documentação da pessoa aí que era o antigo, que era o próprio proprietário antigo do imóvel rural, né? Para você ter essa informação também. Então, é importante todas as informações sempre coletadas nos documentos oficiais, tá bom? No RG da pessoa, no CPF da pessoa, tenha lá aquelas documentações e guarde. Guarde essas informações, não jogue fora, tá bom? Então, se você não quer guardar papel físico, escaneie, cria lá uma pasta do serviço, cria lá uma pasta de documentações, né, que a gente tem aqui, a gente guarde na nuvem, não guarde seu computador não, né, porque o computador pode queimar e você pode perder essas informações e depois o próprio cartório vai querer te procurar querendo saber alguma informação, o INCRA, aí você vai ter que ligar para o cliente, corre atrás, né? Então é importante você guardar todas as informações que você está coletando aí salvas na nuvem, né? Na internet, né? Escaneadas, digitais. Isso aí, Santiago. Essa foi a 7ª pergunta. Nós já estamos chegando no final da nossa pesquisa sobre o imóvel rural. Na verdade, gente, eu nem sei as perguntas. Ele está aí. Vamos ver se vai ter mais. Lembrar para o pessoal de deixar o gostei se está curtindo esse conteúdo. Compartilhar aí nas redes sociais com outros profissionais das geotecnologias, porque talvez eles estejam em dúvida justamente disso aí. Mas vamos lá, Santiago, para a próxima pergunta. E a próxima pergunta, não, a próxima informação que você deve extrair do seu cliente é sobre os confrontantes do imóvel. E, de semelhante modo, a documentação tem que ser pedida também para que não gere confusão. E você fez uma cara aí, Santiago, eu até me assustei aqui, porque é justamente um ponto que tem que ser questionado, porque gera muito problema, muita dificuldade na realização do serviço com relação aos confrontantes. E além da documentação e das informações desses confrontantes, é interessante você perguntar também se não está havendo problema com esses confrontantes, né? Porque isso pode tornar até o seu trabalho um pouco mais perigoso, um pouco mais difícil. Arriscado. Matheus, essa informação dos confrontantes, eu acho que todas aí que a gente vai falar, é informação que pode dar mais problemas no georreferenciamento de imóveis rurais, tá bom? Por quê? Porque você está realizando o georreferenciamento. Você é o cara que é para indicar os limites e as confrontações, né? Você é o responsável técnico por isso, né? E essas informações dos confrontantes, você é responsável junto com o seu cliente por essa coleta, ok? Então, você tem que ver a estratégia que você vai usar para coletar essas informações. Se você vai deixar a cargo do cliente obter essas informações e só passar para você lá o número da matrícula e o nome do imóvel e o nome completo do confrontante, ou se você vai, você mesmo vai correr atrás dessas informações. Se fica a cargo dele ou fica responsabilidade sua. E isso está
amarrado na proposta, tá bom? E aí vem, o que a gente faz? O que vocês fazem? Você deixa com o cliente ou vocês assumem essa responsabilidade? A gente deixa com o cliente, mas ainda assim a gente assume a responsabilidade. Ou seja, a gente vai lá na primeira conversa, a gente já coloca, olha, tem que ter dados confrontantes, o ideal é que já tenha antes da gente ir para campo, você consegue coletar a informação, essa informação é essencial, né? Ou seja, você cria a importância dessa informação, que realmente né, os dados dos confrontantes. O ideal é que você pegue, que você colete as informações do documento original. Se puder, me manda uma foto, na hora que estiver conversando com ele, manda uma foto pelo Zap, né? Mas mande, tal, porque para a gente conferir, né? Então, ou então, peça uma certidão do seu confrontante no cartório, que você pode também pedir, que é o ideal, né? Você já pede lá no cartório, já vê o número de matrícula, o nome da fazenda e o nome do confrontante, né? Se o confrontante for uma área registrada, né? E essas informações são importantíssimas. Por quê, pessoal? E a gente pede para o proprietário, mas a gente confirma, né? A gente confirma em campo, a gente confirma essas informações para ter, a gente fala um duplo cheque aí, né? Uma checagem dupla de informações, né? Ele é responsável, ele vai trazer para você, mas você também é responsável, ou seja, você vai conferir essas informações antes de proceder com a certificação do imóvel rural, né? Por quê? Por quê, Matheus? Porque se chegar na certificação, o cartório for reconhecer o registro e tiver um confrontante que tiver uma matrícula lá com o nome do confrontante errado, pode dar problema, ele vai mandar você retificar. Aí você vai ter que justificar para o INCRA por que você está retificando o nome e o número de matrícula do confrontante, tal. Né? Então, é importante que ele identifique os pontos de confrontação e os nomes dos confrontantes, dados dos confrontantes, né? Para antes de você finalizar o seu serviço. E a gente, Matheus, sobre isso aí, a gente tem uma tabelinha, né? Que a gente manda para o nosso cliente. É uma tabelinha lá, ó, modelo dos dados de confrontantes. A gente já fez uma live sobre isso, né? E o pessoal que é aluno do Combral tem acesso aí a esse bônus, tá bom? Então, é o modelo de planilha de dados confrontantes, ou seja, aquela planilha ali é o que ele tem que fazer, ó, colocar ali, mas trazer o documento também, bota o nome completo, CPF, número de matrícula e comarca de registro. Aí você vai pegar ali e vai conferir essas informações, né? Então, é importante você pegar também a documentação. Às vezes é difícil, né, Matheus? Aí mas o cara não quer dar documento e tal. Então, mas mesmo que ele não dê documento, pegue as informações, né, que a gente vai tentar conferir essas informações antes da certificação para não haver nenhum problema. Ninguém nunca disse que era fácil, né, Santiago? Na verdade. Essa parte é uma das partes que pode dar mais problema no gerenciamento de imóveis rurais. Ou seja, fique atento a ela e seja claro nessa pergunta para o proprietário e na explicação também. Uhum. E, Santiago, a oitava informação que você deve extrair do seu cliente, a oitava não, na verdade a nona, a gente já falou a oitava, a nona informação que a gente deve extrair do seu cliente, Santiago, é também com relação aos confrontantes, mas não mais aos imóveis confrontantes, aos tipos de confrontantes diversos, né? Pode ser estrada, pode ser uma linha de transmissão ali, uma rodovia, que é a estrada, né? Uma ferrovia ou o rio. E você também deve coletar essas informações ao máximo possível. Existem as situações ali que o rio vai ser o próprio confrontante, existem as situações que o rio não vai ser exatamente o confrontante, mas vai ser o limite entre um imóvel e outro. E essas informações você tem que ter para que na hora da medição você não tenha problemas. A estrada ali você tem que ir nos órgãos responsáveis, as rodovias e ferrovias, você tem que ir nos órgãos responsáveis, saber sobre a faixa de domínio, saber o nome de fato ali daquela rodovia, porque muitas vezes tem um nome, mas não é exatamente
as pessoas lhe dão informações erradas, não por maldade, mas porque é comumente chamada dessa forma. E então você tem que ir no órgão responsável lá, coletar essas informações. E é isso, você tem que, de semelhante modo, coletar o máximo de informações possíveis sobre esses tipos de confrontante para que você tenha segurança nos dados que você vai inserir lá nos cadastros. Perfeito, Matheus. E assim, quando você faz essa pergunta, aí vem uma história, né? Um confrontante tal, ele vendeu para não sei quem, vendeu para não sei quem, eu acho que agora ele é fulano. Aqui é um assentamento do INCRA, você tem que correr atrás da informação do assentamento. Aí você já muda, né? Você já vai entrar em contato com o INCRA para saber, mudou, ferrovia, como foi essa ferrovia? Passa no meio do imóvel, não vai? Aí ele vai contar o histórico da rodovia para você. Então, você falou aí num caso importantíssimo, não é o nome que está no Google que é a rodovia, não, gente. Então, fiquem ligados, o ideal é que você tenha as informações oficiais dos órgãos oficiais, né? Então, essa identificação do tipo de confrontante, né, Matheus, e dos confrontantes ao redor do imóvel é importantíssima e a depender do tipo, né, do confrontante, você vai fazer mais perguntas, né? Rio, qual o nome do rio, né? Se for parcelamento, qual o nome do parcelamento, né? Loteamento, então vai depender um pouco do tipo de confrontante para você fazer a pergunta, mas é uma pergunta importantíssima e bem lembrado, né? O tipo de confrontante que você deve pedir. Massa, Matheus, massa. Legal. E, qual é a última agora? finalizando a nossa série de informações que a gente deve pedir dos nossos clientes, está ali com relação ao relevo do imóvel, com relação à topografia, com relação à vegetação predominante, porque isso vai também influenciar muito no seu serviço. Se for uma área, um relevo muito acidentado, vai dificultar muito o seu deslocamento em campo. Uma mata fechada vai dificultar muito a sua coleta de dados. Então, é a última informação, mas não menos importante, que você deve pedir ao seu cliente. E ficar ciente que, muitas vezes, o que ele falar não vai ser o que, de fato, vai acontecer. Porque a gente passa por diversas situações, Santiago, em que o cliente chega e diz, não, tá tudo limpinho, a mata tá tudo limpinho, chega lá, é uma floresta e não dá nem para a gente passar direito, né? Mas, de qualquer forma, estude antes qual ali a predominância, através de uma imagem de satélite, talvez você possa identificar uma mata mais fechada, e vai te auxiliar muito no que você vai esperar do seu serviço. Perfeito. Então, na verdade, outras informações pode até dar base para você saber aí, saber se o imóvel é uma área coberta ou não, se é uma área com declive ou não, né? Mas essa informação aí, como você falou, é muito importante, principalmente na prospecção do serviço, ou principalmente no fechamento da proposta. Porque, meu amigo, se o relevo for acidentado, você deve cobrar mais por isso, né? Então, fique atento a isso. E o ideal, na verdade, né, para você saber, se você ter certeza, o ideal é você ir em campo, né, antes de fazer a proposta. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso. A maioria das vezes. Então, você vai ter ali... a maioria das vezes, né? Então, senão você vai ter que pagar a sua visita até lá, né? O cliente vai ter que pagar a visita até lá para você fazer a proposta. Na verdade, isso só é possibilitado quando você já está no local do imóvel, aí é alguma coisa próxima. Normalmente você não vai. A realidade é essa, porque é muito difícil. Verdade. E aí você vai ter que acreditar nele, né? Você pergunta, vem cá, o relevo como assim? Como não, tem uma mata aqui, faz uma planície, uma planície, aí você vai perguntando, depois você vai ver, não tem, às vezes tem um barranco.
Aí você já vai, olha E, lá, já Santiago, bota mais 10% da proposta, já, e também já a aumenta o preço um experiência pouco. conta muito, né? Quando a gente vai Sim, fazendo muitos serviços, a gente já conhece um pouquinho de cada região e verdade, viajando verdade. aí a gente vê. É, eu estou falando isso porque eu já fiquei ligado algumas vezes eu dirigindo e você conversando comigo ali em viagens de campo que a gente faz, você pega e, rapaz, ficar esperto aqui com essa área, que quando receber proposta dessa área aqui é só montanha e tal. E isso é muito importante, você ficar prestando atenção na sua viagem mesmo ali, você prestar atenção ali no relevo das outras áreas que você está passando, porque possivelmente vai te ajudar depois, né? E isso pode mudar todo o planejamento, né? Um relevo, uma mata fechada pode mudar todo o seu planejamento, você dobrar o seu tempo de medição em campo, então é importante. E a mata fechada, essa pergunta para você fazer para o seu cliente e ressaltar a importância de, antes da medição, ele fazer o acero da área, né? Se puder, é claro, né? Então, a gente sempre pede para o nosso cliente, e está lá na proposta, que a responsabilidade pelo acero, né, é do cliente, tá bom? Então, se houver a possibilidade, o ideal é que você peça o acero antes, né? Então, ele vai cortar. O que é o acero? É cortar o mato pela cerca, né? Então, para a gente ficar mais fácil para passar e para ser mais rápida a sua medição, ou seja, ele vai, ou ele mesmo, ele vai chamar o próprio caseiro dele ou outra pessoa para ir cortando, passando pelo imóvel para ficar muito mais fácil a implantação do marco, para ficar muito mais fácil, né, a equipe de campo circular por todo o imóvel, tá bom? Essa pergunta cai nessa informação que você tem que passar para ele, até mesmo antes de fechar a proposta, tá bom? Então, isso aí é importante e você vai ver se você coloca como responsabilidade dele ou sua. Normalmente, a gente coloca como responsabilidade dele, né, fazer o acero da área. Porque se estiver fazendo na hora, Matheus, acaba que atrasa o serviço, o cara vai estar cortando e atrasa, né? E pode acontecer algum problema, né? Então, o ideal é que esteja tudo, você chegar lá, o ideal é você chegar no imóvel, são 4 pontos, uma planície, mata, você vai lá, o solo é tranquilo para cavar, você vai lá, pega 4 pontos, fechou aqui, meu amigo, os confrontantes, só confronta com estrada, então você vai lá, faz a medição, você Só termina no confronta dia, com a estrada é no dia difícil, mesmo. né? Olha mesmo. E aí você faz lá, entrega para ele aí, plano, você faz serviço num dia só. Mas a gente sabe que não é assim, infelizmente, então fiquem atentos aí. Matheus, eu acho que você me surpreendeu, viu? Eu não tenho nenhuma pergunta a mais para fazer. Eu acho que são essas 10 perguntas aí. E você pegou isso de onde, Matheus? Me diga aí. Na verdade, Santiago, você está querendo se vangloriar em cima de mim aí, né? Porque é uma coisa que você construiu comigo ali para a gente fazer as perguntas no ato da contratação do combo rural, e é o que eu uso comumente. E aí eu trouxe para mostrar para o pessoal. Então, as glórias têm que ser dadas São nossas, são nossas. 50% a você, que foi o que... Honra. Escutei um. É isso aí, Santiago. Valeu. Eu acho que a gente, pelo menos o que nós usamos, nós enxergamos como importantes na contratação do combo rural, a gente saber, a gente está expondo aqui. Aconselha que façam o mesmo, porque é muito mais fácil você ir para a batalha conhecendo o seu inimigo. É muito mais fácil você traçar uma estratégia, você mobilizar uma força necessária, sabendo o que você vai enfrentar. Então, é isso aí. Eu espero que tenha ajudado o pessoal aí. Fica com a gente para os próximos podcasts. Segue a gente, lembrando, segue a gente aí no YouTube, deixa o seu curtir. E esse foi mais um podcast da GNSS Engenharia. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.